A nossa saudação franciscana de paz e bem a você que acompanha a série Místicos Medievais. Sejam bem-vindos. Nós estamos falando sobre a obra de Marguerite Porete, O Espelho das Almas Simples. Uma obra mística, uma autora, acredito não tanto conhecida, mas que nós estamos nesta série fazendo um esforço de conhecer, de entender um pouco desta obra. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre o que ela quer dizer sobre o espelho das almas simples. E no vídeo passado eu já havia dito que este livro tinha sido escrito por uma outra mulher, e não por Marguerite. E logo aqui nos primeiros parágrafos do livro, na apresentação, diz que esta obra passou despercebida pelos históricos da heresia medieval e que fora atribuída a uma beata dominicana e húngara, e não a Marguerite, e que somente em 1944 a descoberta foi feita por uma estudiosa chamada Romana Guarnieri, e ela tornou pública esta obra no L'Observatório Romano em 16 de junho de 1946. E o que nós encontramos nesta obra, neste livro? O que Marguerite quer falar nestes escritos? Este livro, ele é uma instrução religiosa. Já diz aqui no texto que eu tenho em mãos. E esta obra tem um caráter iniciático. Aqueles que lerem, que tomarem esta obra nas mãos, vão ser iniciados em um caminho místico, em uma viagem, vamos chamar assim, em uma viagem interior para dentro de si mesmo, para se conhecer e conhecer a sua alma, conhecer os seus pensamentos interiores. E qual a linguagem que essa autora utiliza nesta obra? É uma linguagem alusiva. Por que alusiva? Porque nesta obra ela vai dizer de alma, de amor, e o amor é o protagonista principal que nós vamos encontrar nessa obra. Ela também vai falar da Santa Igreja, a grande, e da Santa Igreja, a pequena. Vai falar de fé, de cortesia, discrição, virtudes, tentação, e alguns deles aparecem uma única vez na obra. Nós só vamos encontrar essas figuras alegóricas uma única vez, e outras incidentemente. O que mais que nós podemos encontrar nesta obra? E por que o amor é o personagem principal? Porque, diz aqui, o amor é o grande protagonista da obra, e o horizonte visado é o despojamento radical da alma em seu processo de ruptura com todos os vínculos que impedem o exercício da verdadeira humildade e do encontro com Deus. No caminho gradual de sua libertação, diz aqui o texto, a alma deve passar por 3 mortes: a morte do pecado, da natureza e do espírito. E para passar por esse processo de purificação, somente um amor incondicional por Deus. Por isso que o amor ele é o personagem principal. É aquele que guia, é aquele que orienta todo este processo de despojamento. Porque o amor que nós imitamos é o amor de Jesus. É o amor daquele que se despojou de tudo, da sua divindade, da sua participação no céu e veio para o nosso meio,
se encarnando e fazendo-se um de nós. Portanto, Jesus é o protótipo do amor verdadeiro. E na primeira morte, que corresponde à morte do pecado, a alma ela vem tocada pela graça de Deus e busca observar seus mandamentos, sobretudo o amor a Deus e ao próximo. Mas ainda vive segundo o imperativo da razão, diz aqui o texto. No segundo, que corresponde à morte da natureza, a alma vive na dinâmica de imitação de Cristo, aquilo que eu disse já no início aqui. Na imitação de Cristo e na observância dos conselhos evangélicos e das virtudes, visando uma vida espiritual de despojamento. Lembremos que esse despojamento nós temos como espelho Jesus. No terceiro estado, a alma vem aquecida no seu desejo de puro amor. Para tanto, faz-se necessário romper com a centralidade da vontade e radicalizar o despojamento do eu. É necessário pulverizar-se, rompendo-se e suprimindo-se para alargar o lugar do amor que o amor gostaria de estar, e aprisionar-se em vários estados para liberar-se de si e alcançar o seu estado atenta aos toques do amor de Deus. É um momento de embriaguez espiritual todo esse processo. Por isso que muitas vezes a alma sofre, mas neste estado de embriaguez é como se ela estivesse anestesiada. É como se a alma estivesse passando por uma cirurgia. E tudo aquilo que não corresponde ao amor de Deus é cortado, é limpo, cauterizado. E somente a alma vai sentir este processo purificador quando ela voltar a si e perceber que algo diferente aconteceu. Por isso que esse processo é chamado também de noite escura, porque a alma se vê totalmente abandonada, deixada por Deus, mas ao mesmo tempo Ele está por perto, para que ela, passando por esse momento de purificação, de conhecimento de si própria, ela depois saberá a quem ela pertence. A alma só vai viver a sua glorificação no sétimo estado, que acontece somente na glória eterna. É aqui, neste estado, que se coroa o grande itinerário da alma. A alma, tocada por Deus e despojada do pecado no primeiro estado de graça, é elevada pelas graças divinas ao sétimo estado de graça, na qual tem a plenitude de sua perfeição pela fruição divina no país da vida. É possível viver no tempo esse estado de glória, que traduz o estado da vida divina da alma unida a Deus. Ou seja, ainda neste mundo, nós podemos viver este estado de graça que somente será em nós plenitude quando estivermos já diante de Deus. Podemos experimentar um pouco daquilo que será na eternidade. Por isso que esse livro, esta obra, ele é iniciático, melhor dizendo. Porque nós iniciamos neste mundo, nós experimentamos aquilo que Marguerite colocou também neste livro. Portanto, mais uma vez eu quero frisar isso. Em todos os místicos que nós estamos vendo, há uma semelhança. Uma semelhança de vida, uma semelhança de itinerário que eles deixam, uma semelhança da experiência que eles fazem. Marguerite, ela foi condenada pela Inquisição.
São João da Cruz, vamos recordar um pouco, ele foi preso pelos seus confrades. Santa Teresa d'Ávila, ela foi desacreditada. Veja a semelhança. É o mesmo sofrimento, mas em estados diferentes. Marguerite morreu. São João da Cruz foi preso. Santa Teresa foi desacreditada. E os outros místicos que nós vamos ver passarão pelos mesmos processos de purificação, porém em algo semelhante e em momentos diferentes. Mas é o mesmo processo, é o mesmo caminho, é o mesmo itinerário. E quando eles deixam isso escrito, eles deixam já pronto. Nós apenas vamos ler aquilo que eles passaram. E lendo estas obras, há uma graça escondida nestas obras, que nós, às vezes, sem perceber, também somos levados a querer fazer essa experiência. Mas que só pelos nossos passos nós não damos conta. Porque esse processo que ela deixou escrito não foi de uma única vez, mas foram processos, foram durante toda uma vida, 15, 20, 30 anos, que esses místicos viveram essa experiência, para depois deixar escrito. Para nós, se formos tentar viver tudo isso, não dá certo. Nós não temos força, mas guiados por eles, por elas, nós encontramos uma senda, uma luz que vai nos iluminando interiormente e nos ajudando a nos conhecer, a partir da experiência que eles fizeram. E são obras que nós devemos, quero frisar também, devemos ter em nossas mãos, para, ao meditá-las, ir fazendo o nosso caminho, ir fazendo o nosso processo, com a ajuda, com a descoberta junto com eles, daquilo que a nossa alma necessita, daquilo que nós precisamos modificar dentro de nós. Por isso que esta obra de Marguerite, ela diz que é uma obra iniciática. E somente pela graça do Espírito, unindo a nossa alma à alma do Senhor, é que nós vamos compreender aquilo que ela quer dizer. Por isso há um diálogo. Este livro é dialógico. Existe um diálogo da alma nossa com a alma de Deus, com o Espírito de Deus. Por isso que é um diálogo espiritual. É apenas e somente pelo Espírito, pela junção das almas, pela junção do nosso Espírito com o Espírito de Deus, que nós conseguimos compreender o que Marguerite quer dizer. E por isso que é necessário também ser simples. Por isso não é à toa que ela põe este título, Espelho das Almas Simples. E nós vimos o recado que ela deixou para os teólogos. E eu quero até ler de novo, para nós fixarmos bem este recado que ela deixa para eles. Que não é um recado, não é à toa este recado que ela deixa, mas tem um porquê. E ela vai dizer mais ou menos assim, deixa eu achar aqui. Cadê? Achei. Teólogos e outros clérigos, aqui não tereis o entendimento, ainda que tenhais as ideias claras, se não procederdes humildemente, e que o amor e fé conjuntamente vos façam suplantar a razão, pois são as damas da mansão. Para se compreender esta obra, é necessário então ter a alma simples.
por mais estudados que sejamos, por mais conhecedores que sejamos de várias obras, vários autores, para compreender o espelho das almas simples, é necessário possuir uma alma simples. Se formos com o intuito de somente conhecer intelectualmente esta obra, nós podemos nos frustrar e não sorver aquilo que Marguerite deixou, a espiritualidade que ela experimentou e que está impresso nestas páginas. Portanto, é um recado que ela deixa e é algo que eu friso. Se você tiver esta obra nas mãos, tenha a alma simples. Deixe que Marguerite te conduza e não queira conduzir o livro, não queira conduzir a obra, mas é esta obra que vai nos conduzir. É o Espírito de Deus que está por trás destas letras que vai nos conduzir, nos purificar e fazer com que nós façamos a experiência, quiçá semelhante ou apenas a nossa experiência, mas que será marcado profundamente no nosso espírito. Que Marguerite possa nos ajudar, a partir da sua experiência, a fazer também o nosso caminho de conhecer Deus por estes místicos, estas místicas, e também passar o nosso conhecimento para tantos outros que porventura não têm esta oportunidade que nós estamos tendo de conhecer, estudar e gravar no nosso coração estas obras tão profundas e tão atuais. Com este vídeo, então, nós encerramos esta obra e no próximo nós vamos começar uma outra. Eu convido você a continuar conosco para juntos fazermos este itinerário de conhecimento, de estudo e de formação destas mulheres e destes homens que nos ajudam a nos conhecer melhor e a nos amar também melhor. Paz e bem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.